início dos tempos, os povos primitivos já retratavam em pinturas imagens com bolsas penduradas nos braços. A partir da Idade Média, a gente sabe que já se utilizava algum tipo de bolsa, tanto os homens quanto as mulheres. Os homens, eles usavam um tipo de bolsa que era feita em couro, que era utilizada para carregar alguns documentos e papéis importantes. Já as mulheres, elas usavam uma bolsa que era um pouco menor, geralmente era feita em tecido, e elas usavam para carregar e armazenar alguns objetos, como rendas, materiais de costura, os leques que elas usavam na época, escovas de cabelo, entre outras coisas. No século XV, as bolsas ainda continuavam a ser usadas suspensas pelo cinto. Na versão feminina, eram chamadas de scarelli. Na versão masculina, o estilo predominante era o retangular ou quadrado. Também nessa época se usava um tipo de pochete que era feito de um veludo de muita qualidade, onde eram bordados os brasões das famílias. No século XVI foi marcado pelo aumento da demanda por bolsas, o que proporcionou o surgimento das sociedades especializadas na confecção desses itens em toda a Europa. Também, a partir do século XVI, foi usado um tipo de bolso, que é semelhante aos bolsos que a gente utiliza hoje. Só que naquela época os bolsos geralmente eram feitos em pares e eles eram usados por baixo das saias e das anáguas. Com a evolução da moda no século XVII, mais bolsos foram adicionados às roupas masculinas. E no caso das femininas, eles adquiriram tanta importância que eram deixados em testamento para parentes e amigos. Só que a partir do momento que a silhueta passou a ser mais marcada, a mulher não tinha mais como utilizar esses bolsões que comprometeria a silhueta dela. Então se tornou obrigatória a criação de uma bolsa que fosse carregada nas mãos. A bolsa dominante da década de 20 foi o estilo carteira. A década de 40 tornou-se uma das mais produtivas deste século na confecção do acessório. Em 1953, foram lançadas novas propostas como a carteira e as pastas executivas para homens. Por volta de 1900, as bolsas já haviam se tornado indispensáveis às mulheres, como nos dias de hoje. Foi somente nos anos 90 que a bolsa volta a marcar época. Hoje, os designers reconhecem o poder que os acessórios têm, principalmente as bolsas, pois elas influenciam e muito na composição do look moderno e arrojado. A bolsa nunca mais vai deixar de nos acompanhar.